Fala galera, dando início ao segundo Tira Dúvida do canal, é, onde me fizeram um pedido ontem, infelizmente eu não consegui fazer, eu não consegui concluir, na verdade não consegui fazer o upload porque o programa acabou dando um erro no final da gravação, né? Então hoje estou retomando aí e vou concluir hoje o segundo Tira Dúvida do canal, na qual vou ensinar uma parte sobre animação, certo? Vou ressaltar duas coisas antes de começar a videoaula, que é o seguinte: eu vou estar editando a animação, certo? No Photoshop CS6, porque eu quero testar, certo? Vou mostrar algumas diferenças logo para aproveitar e saber se vai ter algum erro, alguma coisa, justamente para me testar o software se está funcionando perfeitamente, ok? Eu já fiz alguns testes e olhar as diferenças que tem do CS5, onde o usuário pediu que ele vai editar no CS5 para o CS6. Né? Algumas diferenças eu encontrei, mas eu vou citá-las, certo, no meio da aula. A segunda, certo, é em relação à minha voz, certo? Se você estiver escutando muito baixo, é por causa do horário, não posso estar é, aumentando muito a voz, certo? Que já são 11 horas, então tem aquela política toda de horário, né? E incluindo nisso, eu também não posso estar forçando muito, pois eu estou com a gengiva inflamada, certo? Devido ao siso, né? O dente lá de trás, não sei nem se esse é um nome, certo? Que tá nascendo, aí tá inflamando, né? Então é aquela coisa toda, certo? Então vamos lá, eu vou abrir o Photoshop, certo? Esse é o Photoshop CS6, você vai ver uma diferença logo de cara porque ele mudou de cor, certo? Agora ele é um cinza escuro, né? Não é preto, é um cinza escuro, ok? Sim, vai ser essa imagem que eu vou trabalhar, onde a usuária citou um exemplo, quer fazer igual, certo? Então vou trabalhar com ela para não ter que criar de um outro jeito, certo? Aqui no meio, certo? Onde tem esse preto e branco é onde tem um GIF, certo? Mas como a imagem foi postada lá na comunidade, não deu para pegar a animação, então eu vou trabalhar com uma outra animação, certo? Passada pelo próprio usuário. Bem, antes de também começar, você tem que certificar que o QuickTime no seu computador está instalado, certo? Se não tiver instalado, você vai lá embaixo aqui, coloca lá QuickTime, você vai ter lá para fazer download do QuickTime, já é a última versão, está atualizado, belezinha, funcionando perfeitamente, ok? Você clica lá, faz download, instala e vai no Photoshop, certo? Porque só assim o Photoshop vai reconhecer os formatos de vídeo AVI, MP4, MOV, etc, certo? Então vamos lá. É, a animação você não abre normalmente como se fosse um arquivo qualquer de imagem, certo? Um arquivo PSD, PNG, etc. Você vai ter que ir em File, Import, Video Frame to Layer, certo? Arquivo, importar, quadro de vídeo para camada. Nessa janela que se abre, você vai procurar onde está o GIF, certo? Eu já estou na parte dos meus GIFs e vocês podem ver que não tem nenhum item correspondente à pesquisa. Isso porque você tem que digitar um código para que fique visível todos os tipos de arquivos, todos os formatos. Então você vai digitar asterisco, ponto asterisco e pressionar Enter. Certo? É asterisco, ponto asterisco e pressiona Enter. Bem, aí eu vou abrir o GIF. Aqui, deixa eu ver, tá aqui. Dou dois cliques, vai abrir essa janela de Post Video to Layers. Você vai marcar apenas duas opções, que é Select Range Only e Make Frame Animation. Certo? E vai dar OK. Ele vai abrir a animação. Vou descer aqui, vai abrir a animação. Beleza. Só se você tiver no seu Photoshop aí, no CS5, vá no. Se não tiver o CS5 na versão que você está usando, certo? É o Windows, vai em Windows lá, a janela, Animation, certo? Que é a animação. Aqui no CS6 já a diferença já começa aí, porque no CS6 vem minimizada a timeline aqui, certo? Então se eu clicar aqui ele vai abrir a timeline, certo? Aí na timeline vai ter a opção aqui de Create Frame Animation, né? Você acionar ela, clicar aqui e pronto.
No CS5, as versões anteriores, você não precisa fazer esse procedimento. Aí em Windows Animation já aparece a timeline. Certo? Vamos fazer agora o procedimento. Você vai na animação, você vai visualizar aqui todas as camadas. Se tiver aberto aí todos a janela de layers. E aqui na timeline os frames da animação. Você vai agora aqui no canto superior direito da timeline, vai abrir essas opções, você vai em Select All Frames, selecionar todos os quadros. Depois que selecionar, você vai novamente lá e clica em Copy Frames, que é copiar os quadros. E agora vai lá no documento que você editou, né? Uma coisa também para falar antes é que você edita normalmente, certo? Você faz o seu projeto lá, a sua edição, e depois que você terminar é que você passa a animação, certo? O GIF, um vídeo, seja o que for, para o outro documento, ok? Então vamos lá nesse procedimento. Copiei lá, né, todos os frames, e agora vou novamente na timeline. Lembre-se de clicar no documento, certo? No outro documento. Então vou lá na timeline, clico aqui no canto superior direito, abro as opções e vou em Patch Frames. Certo? Ele vai abrir essa janelinha de Patch Frames. Você vai na última opção Patch After Selection. Significa que ele vai passar depois da seleção, ou seja, depois desse frame. Certo? Before seria antes, né? No caso, então é after mesmo. Você dá OK, ele vai aplicar aí todos os frames. Eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz ontem, quando eu estava fazendo, para ver as diferenças. Eu consegui fazer sem isso que eu vou fazer agora para ensinar para vocês. Eu testei tanto no CS5 como no CS6, eu só consegui no CS6, mas não sei o que foi que houve que agora tá assim. Ele tá ocultando a camada, você pode ver que ele tá oculta a camada, certo? Nos outros frames. E não adianta eu desocultar e ocultar, ele vai só ocultar na segunda. Então o que eu tenho que fazer? Vou ter que ir de frame, certo? Frame por frame e desocultando a camada aqui novamente, certo? Que é aquela camada com que tem as imagens nos quadros, né? Então vou ter que ir desocultando. Eu não sei porque aconteceu isso, assim, porque eu já tinha, na primeira vez que eu fiz foi tudo perfeito e simples e fácil. Eu não sei se nem eu lembro de estar fazendo algo errado não, mas vamos lá, você vai ter que desocultar. O ruim é que se fosse muitos frames, né? Aqui são só 20, então tá tranquilo. Pronto, já desocultei tudo. Esse primeiro aqui, como é repetido, eu não vou precisar tá deixando ele aqui, então vou excluir ele, certo? Na IES, eu quero que a animação comece aqui. Agora eu vou redimensionar, porque você pode visualizar aqui, deixa eu acessar o Move Tool, você pode visualizar que o frame, ó, ele tá bem maior, o frame não, ou a animação, ele tá bem maior do que o documento onde ele vai ficar aqui no meio, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai redimensionar. Primeiramente você vai lá na frame do topo, no caso aqui a layer de 19, vai clicar na primeira segurando o Shift antes de clicar. Segura Shift, clica na layer 1, certo? Agora eu vou redimensionar, pressiona Ctrl T, certo? Então vai em Edit de Transform e redimensiona. Segura Shift, mantém pressionado Shift Alt, certo? Shift Alt e redimensiona, certo? Para que fique proporcional, certo? Vou encaixar aqui. Bom, agora eu vou só diminuir aqui sem segurar Shift, certo? Nessa parte. Proporcional, quando você segura Shift Alt, ele aumenta e diminui ambos os lados que você puxar, certo? Pressionar Enter para finalizar a transformação. Beleza. Já fiz. Vou dar play, até dar play aqui para você visualizar como ficou, certo?
você vê que ele parou no final, né? Eu quero que ele sempre fique, né, indo do fim e depois reiniciando, fica sempre reiniciando. Você tem que certificar aqui que na timeline aqui tá 11, né? Você tem que botar forever, certo? Então ele vai ficar sempre reiniciando. Vou dar play novamente e o by now ele vai ficar sempre repetindo, repetindo, repetindo. Você pode ver também que lá na imagem, não sei se você reparou, a imagem é em preto e branco, né? A imagem da animação antiga, anterior a essa, né? Não, no caso não é a original, mas na original ela é preto e branco. Como você vai fazer para aplicar um efeito sobre um GIF, uma animação no Photoshop, certo? Para você fazer isso, você vai fazer o seguinte: você primeiramente tem que criar um grupo, certo? Ctrl G, então vem aqui na barrinha aqui no rodapé e clica aqui em Create a New Group. Se não tiver a janela de layers, não vai dar para ver. Então clique lá no Windows, layers, aí você vem aqui, certo? Ele vai criar um grupo aqui chamado de grupo 1. Primeiro grupo que eu criei na minha edição. Vou selecionar todas as camadas e vou arrastar, clicar aqui e arrastar para dentro da pasta, certo? Clicou dentro da pasta, você pode ver que quando eu minimizar aqui a setinha, vai estar tudo dentro da pasta agora, ok? Aí, antes de aplicar o efeito de preto e branco, você vai fazer o seguinte: você tem que mudar aqui de paste through para normal, certo? Para que quando você aplicar o efeito, seja aplicado logo, apenas seja aplicado em todas as camadas, todas as layers da animação, e só apenas dentro do grupo, certo? Só apenas dentro das camadas do grupo. Se você deixar em paste through, que é a que vem, né? Se você deixar nessa opção aqui, ele vai aplicar em todas as camadas da sua edição, abaixo do grupo, né, cara? Certo? Então vamos lá, vou clicar aqui na layer 19, que é a última, e vou em layer, certo? Vou new adjustment layer e vou em resaturation, certo? Isso é para deixar em preto e branco, ok? Se for um outro efeito que não seja lá em, não esteja incluído aqui em um desses, você faz manualmente mesmo, não tem problema. Mas lembre-se sempre de adicionar todas as camadas da animação em um grupo, certo? Vou retirar toda a saturação e pronto, está aplicado o efeito em todos os frames da animação, certo? Eu vou dar play aqui e agora está tudo preto e branco, ok? Bem, acredito que seja só isso, certo? Em caso de dúvida, pode postar aí abaixo da videoaula nos comentários, ou então vá lá no tópico na central de dúvidas da comunidade Photoshop todas as versões. E não se esqueçam, certo? Aí eu não pedi isso, mas se você gostou da videoaula, clique em curtir. Se não gostou, clique em não gostei, certo? Comentem, dê sugestões, pontos que faltou, alguma coisa do tipo, certo? Que é muito importante para o feedback, para me saber aí o que é que eu posso mudar nas próximas videoaulas e nas próximas tira dúvidas dos cursos da comunidade, certo? Valeu e até a próxima videoaula.